Olá, o meu nome é Beatriz de Pauli, eu sou professora de grego da UFRJ. Este vídeo é um vídeo tradução, por assim dizer, do vídeo da professora Sara, da Cosmos Society, do Center of Hellenic Studies, da Harvard University, em que ela explica como usar o Logeion. O Logeion é um dicionário de grego e de latim. Eu vou partilhar a minha tela para que nós possamos dar uma olhada. Além de um dicionário de grego e latim, o Logeion é também um aplicativo. Só que é um aplicativo que funciona apenas para o iOS, ou seja, se você tem um iPhone e um iPad, você pode baixar o Logeion e utilizar, inclusive, offline. Se você não tem, no entanto, nada impede que você possa utilizá-lo, basta você acessar a página do Logeion através do seu navegador, seja do seu celular, seja do seu computador. Tá? Então, esse aqui é o site, né? Então, aqui você tem o endereço logeion.uchicago.edu. Nessa primeira caixinha, a gente começa digitando ou colando a palavra que nós queremos pesquisar. Então, se eu quero pesquisar uma palavra em grego, né, eu começo a digitar em grego. Se eu quiser pesquisar uma palavra em latim, basta eu começar a digitar minha palavra em caracteres latinos, normalmente. Então, por exemplo, se eu começar a digitar uma palavra, se eu coloco pelo menos 3 letrinhas, ele já me dá aqui as opções, né? Então, de palavras iniciadas com essas letras que eu coloquei. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, pater, né? Então, se eu clico aqui em cima, pater, ele me abre isso aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho é a short definition, ou seja, uma definição curta. Né? Então, pater, patros, father, pai. Depois ele me dá a frequência dessa palavra, ou seja, o quanto essa palavra é usada. E aqui ele vai reunir esse verbete, ou seja, como aparece esse verbete em diversos dicionários. O primeiro dicionário é o Liddell Scott, depois ele tem esse dicionário aqui, que é um dicionário de Homero, né? Ou seja, como essa palavra aparece e é utilizada em Homero. Esse aqui que é de Píndaro, ou seja, como que essa palavra patera aparece e é utilizada em Píndaro. Esse outro dicionário aqui, que é muito útil para nós falantes de língua portuguesa, que é um dicionário grego-espanhol. Né? Então, você tem aqui a definição em espanhol. O Liddell, que é, digamos assim, uma versão abreviada desse primeiro aqui. Né? Então, se você for comparar, né? É bastante abreviado. E esse dicionário que aqui, que é um dicionário holandês. E esse aqui, esse último elemento são os elementos do corpus. Então, você tem a palavra pesquisada, no caso pater, como aparece essa palavra em diferentes contextos, né, de autores e obras que são retiradas, né, do site Perseus. Tá? Aqui, a nossa direita, na barra da direita, nós temos em Collocations, nós temos essa lista de palavras. Né? Que palavras são essas? São aquelas palavras que frequentemente, mais frequentemente aparecem associadas a pater. Então, por exemplo, a palavra que frequentemente mais aparece associada a pater é meter. Né? A segunda é mos, a terceira lego, a quarta gignoma e assim por diante. Se eu quiser, inclusive, eu posso clicar em cima dessa palavra e ele já vai para lá, né? Vai para a definição. Então, volto aqui, pater. Embaixo, eu tenho novamente aqui a frequência e tenho também os autores, né? Em que essa palavra mais aparece, ou seja, Calímaco é o autor que mais utiliza a palavra pater, seguido de Eurípides, seguido de Sófocles e assim por diante. Eu posso, inclusive, clicar em cima, né, do autor, ele vai abrir o site Perseus, né, Under Philologic, e vai me dar aqui, né, onde essa palavra
aparece em Calímaco, né, eu posso fazer uma pesquisa, né, ou seja, 19 ocorrências, e aqui eu posso navegar nesse site aqui, tá, do Perseus. Em textbooks, isso aqui também é interessante, principalmente aqui no 2, que é o JACT, né, Joint Association of Classical Teachers, que são os responsáveis pelo Reading Greek, que para nós aqui é o aprendendo grego, né. Então, o que isso significa? Significa que a palavra pater eu encontro lá, né, na seção 5A. Então, se eu quiser, por exemplo, ver o uso ou a declinação dessa palavra, eu posso consultar o Aprendendo Grego na seção 5A. Aqui à minha esquerda, eu também tenho alguns elementos. Então, eu tenho os verbetes, como apareceriam no meu dicionário impresso, né? Então eu posso clicar e ele vai me dando as definições. E eu tenho também uma utilidade aqui, que é esse inverse. Se eu clico aqui, né, ele vai colocar, me dar os verbetes, como colocando a palavra que eu pesquisei, no caso o pater, como elemento final da composição, né. Então vamos supor, pater, aí filopater, né, obrimopater e assim por diante. Isso aqui é muito útil no caso, por exemplo, de verbos compostos, se eu quiser pesquisar verbos compostos, seja no grego, seja no latim. Então, vamos usar aqui um verbo em latim, tá? Para a gente ver essa ferramenta. Então, por exemplo, o verbo mito, né? É um verbo que possui muitos verbos compostos. Então, se eu olho no dicionário, né, eu vou ter mito e assim eu vou ter cada verbo composto ele vai estar numa posição diferente no dicionário, mas se eu clicar aqui em verse, ele vai me dar, certo? Mito como o elemento final da composição. Então eu vou ter mito, amito, tramito e assim por diante, né? Facilitando bastante a minha busca, né? Então esses são os elementos principais do logueio, né? Eu espero que tenha sido útil e que vocês possam ter podido conhecer melhor essa ferramenta.